Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje eu venho trazer um contexto bem atual que vai servir tanto para o seu Enem como também serve para concursos, que é a geopolítica do Oriente Médio. Quem não escutou nos noticiários essa tal de geopolítica ligado a essa sub-região do continente asiático, isso mesmo, sub-região do continente asiático. Mas dada a importância, muitas vezes a gente, ou pelo menos a quantidade de notícia que sai de lá, a gente acaba considerando ele como um continente, mas não é dessa forma, né? Ela faz parte de uma sub-região do continente asiático. Assim como é o Extremo Oriente, assim como é a Ásia Central, assim como é o subcontinente indiano, o Sudeste Asiático, tudo faz parte de regiões dentro do continente asiático, mas esse, em função da sua importância, a gente analisa ou estuda de maneira específica, né, o Oriente Médio. Então vamos lá, senhores, eu gosto da tradicionalidade ligada ao estudo da geografia, e aí a gente vai estudar os quadros para que daí a gente consiga entender o contexto atual. Vamos lá. O que seria o quadro físico? A análise da condição da geografia física do Oriente Médio. Senhores, a gente tem uma variação climática dentro do local ligado ao contexto do clima árido ou semiárido. Então, clima árido, formação desértica, semiárido, próximo a esse deserto. Então, a gente tem uma configuração ligada ao maior índice de evaporação do que o maior índice de precipitação. Então, nós temos uma escassez significativa de chuva. Se você quer entender o contexto ligado a isso, né, a gente precisa estudar a circulação geral atmosférica, mas já tem uma aula dessa aqui no canal, então acompanhe essa aula aí para poder explicar sobre a circulação geral atmosférica e entender o porquê essa região desértica dentro do Oriente Médio. E aí, partindo do pressuposto que você já assistiu essa aula, vamos lá. Então, essa área deserta, senhores, tem uma dificuldade bastante relacionada à água. Então há uma temática ligada a um nome chamado de estresse hídrico, quer dizer, o acesso à água não enquanto elemento, mas enquanto recurso, a água potável, é escasso, o que demanda muitas das vezes alguns conflitos hídricos, né, ligados à água. Para vocês terem uma ideia, nós temos lá naquela região os principais rios, que é Tigre, Eufrates e Jordão. O Tigre e o Eufrates, as nascentes são na Turquia. E a nascente do Rio Jordão é nas colinas de Golã, que durante uma das guerras que ocorreu na área de Israel, ele tomou a parte das colinas de Golã. Você imagina uma região de conflito em que você detém o território da nascente. Se você faz um represamento, o que é que vai acontecer com as outras localidades? Escassez de água. Então a gente tem um estresse hídrico de acesso e uma possibilidade em função de vários terrenos ligados a conflitos hídricos. Então, para que você tenha o acesso à água, muitas das vezes, ou a importação dessa água ou dessalinização dessa água com relação à água do mar. Tranquilo? Então a gente já tem um fator, um problema. O quadro físico nos explica uma dificuldade em acesso à água. Vamos para o próximo quadro aí, senhores, que está ligado ao quadro cultural e o quadro religioso. A gente considera o Oriente Médio como o berço da civilização. O que é que significa isso? Durante o processo histórico, inúmeras civilizações, etnias existiram na localidade. Hebreus, turcos otomanos, gregos romanos, egípcios, árabes. Então foi um emaranhado, assim por dizer, de etnias na localidade, com diversas culturas e línguas diferentes. Quando a gente atribui a religião, nós temos o berço das principais religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então você imagina, com várias doutrinas diferentes. Então esse contexto há um contexto cultural muito significativo, com um território em si que faz parte dessa cultura de religião monoteísta, que é Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém, ela é grande cidade, principal cidade para a religião do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Tranquilo? Então já passamos pelo segundo quadro. O terceiro quadro, senhores, o quadro da economia e da política, a gente precisa entender da seguinte forma: a economia pautada baseada no petróleo, a gente tem os maiores produtores que fazem parte da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mais de 50% da produção a nível mundial está dentro da localidade, dentro da sub-região da Ásia, que é o Oriente Médio. Então estão os maiores produtores, então inúmeras divisas, inúmeros
recurso, né? Países desenvolvidos, principalmente ligados ao petróleo. Nós temos cidades que atraem turismo de maneira bastante significativa, né? Dubai, cidades que são bem evoluídas e bem futurísticas também, então atrai uma demanda significativa. E se a gente for fazer uma conexão ao petróleo, por exemplo, ao campo do esporte, quantos times são financiados pelo dinheiro que é extraído pelo petróleo, né? A gente pode pegar aí o City, Chelsea mais do petróleo que era antes do cara lá da Rússia. Mas outros times também entendem, né? O PSG entendem dessa forma. Só para vocês terem ideia, por exemplo, essa semana recebeu uma proposta um dos grandes jogadores do Brasil, o Vini Júnior, para que pudesse se transferir para a Arábia Saudita e teria o maior contrato esportivo do mundo, de toda a história, né? Cerca de 1 bilhão de euros. Então você imagina, é muito dinheiro movimentado. Só que poucas pessoas aqui participam de toda ou usufruem de toda essa riqueza gerada pelo turismo e pela extração do petróleo. A gente tem a agropecuária muito inexpressível, então a gente tem uma sociedade muito aquém, muito subdesenvolvida. Então nós temos o contexto ligado a uma economia bem pujante e uma população que sofre com inúmeros problemas sociais. Então, pense aí, falar agora da geopolítica, por exemplo, dos conflitos existentes, e aí o mais chamativo, o conflito entre Israel e Palestina, né? Israel, o Hamas em si, a gente não pode deixar de entender, pelo menos no processo histórico, todos os pontos que eu coloquei aqui. A maioria dos conflitos, senhores, vai estar ligados a questões de território, de recursos minerais ou recursos naturais, a água, nesse sentido, economia, social, etnia e religião. Que foi tudo isso que a gente discutiu para que possamos entender o conflito entre Palestina e Israel. A partir desses quadros, a gente já tem noção do que são os causadores. E aí a gente pode interpretar de mais a fundo, em uma outra aula, somente o conflito de Israel e Palestina. Grande abraço, senhores. Até a próxima. Não deixe de comentar, de colocar sua dúvida aí, de colocar também qual aula que você deseja que eu possa gravar para você. Sou seu professor, quero ser seu professor no YouTube também, então vai lá, coloca o seu comentário, diz aí se gostou, compartilha, se inscreve no canal, é vídeo novo toda semana. Valeu, um abraço!